A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em todos os lares. Vamos com mais uma palavra desse dia. Leia na sua Bíblia em Isaías, capítulo 11, a partir do versículo 1, vamos ler até o 10. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, os seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. E a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Amém. Meus irmãos, é visível que nós estamos passando por um momento difícil, um mundo hostil, violento, e isso vem se multiplicando no dia a dia. A própria natureza ao nosso redor, onde os animais não conseguem conviver um com os outros, atitude predatória, não só na natureza, mas se manifestando no ser humano, pessoas agindo sobre essa influência maligna. Um aumento da violência, mulheres sendo espancadas cada vez mais, famílias sendo destruídas, rachadas, separadas por Satanás. O divórcio hoje se tornou uma coisa comum, mesmo a palavra de Deus nos dizendo em Malaquias de que Deus odeia o divórcio se tornou comum, mesmo entre os crentes. As relações familiares se pulverizando, se destruindo em meio ao que vem acontecendo. A vida em sociedade complicada, onde o vizinho é uma ameaça, onde andar na rua é perigoso, assaltos frequentes, violência, um sentimento, um clima de guerra no ar, algo sobrenatural, solto, maligno, correndo livre no ar. E esse texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler aqui na Bíblia, nos remete a isso. A sua proposta positiva de um conserto do que viria a acontecer nos mostra o que acontece hoje. Um texto do profeta Isaías, messiânico, quando profetizou há quase 3.000 anos atrás, e já olhava para o futuro e via toda essa violência acontecendo. E vendo toda essa violência, morte, destruição, separação, sonhava com a vinda do Messias, do Salvador, que da morte viria a vida, um ramo de vida brotando em meio a tudo isso que vinha acontecendo. Esperança para um futuro, salvação, meus irmãos, de fé e de cura para essa sociedade. E através dessa visão, vemos o que se encontra hoje na sociedade, mostrando que o ódio, a violência no mundo pode ser representados pela hostilidade entre as feras, entre os animais, mostrando um espírito de maldade, de violência em todos os lugares, em todas as coisas. É por isso que o lobo quer comer o cordeiro, o cabrito se sentindo ameaçado pelo leopardo, por isso que o bezerro foge do leão, por isso que a vaca e a ursa não se encontram, não pode estar perto. Sempre neste mundo violento, o mais forte prevalecendo no mais fraco. Por isso que sempre quando a criança inocente botar a mão uma toca de uma cobra, vai ser picada, recebendo o veneno, trazendo a morte para sua vida. Uma descrição forte do texto bíblico mostrando e relatando através da natureza o ser humano, relatando um espírito de violência que está aí nos dias de hoje, descrevendo o que acontece na sociedade hoje, tornando os dias de hoje um inferno, lugar de Satanás, lugar de destruição da humanidade. Um mundo em que aquele que não reage com violência vai ser comido pelo predador, o leão raivoso, a fera, a besta.
Meus irmãos, Isaías descreve todo esse quadro. Uma força maligna que vem guiando, que vem destruindo e prevalecendo nos lares. E você vê isso no dia a dia, nas ruas, por exemplo, onde um traficante determinando as leis da favela, das ruas, pessoas encurraladas, presas em suas casas. É complicado, meus irmãos, hoje ser uma ovelha, ser inocente, ser o certo. As ruas não estão preparadas para os cordeiros, para as ovelhas, para os inocentes. Praças povoadas por lobos e leopardos, leões, ursos e serpentes. Meus irmãos, mas o que eu estou querendo dizer? A palavra de Deus nos mostra, todavia, não tem que ser assim. Deus não criou os leões para comerem bois, e nem criou os cabritos para serem devorados por leopardos. Quem criou essa lei, essa violência, não foi quem criou o universo. Quem criou isso no mundo, meus irmãos, foi Satanás, foi o diabo. A palavra nos mostra de Deus quando Jesus diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Jesus, toda a vida, se contrapõe a isso e nos diz: eu, porém, vim para que você tenha vida, e vida com abundância. E esse texto de Isaías nos diz que esse tipo de situação que vem acontecendo pode ser revertida, meus irmãos. Ela pode ser enfrentada, e ela precisa ser enfrentada com as armas do reino de Deus, que podem começar a reverter essa situação em nome de Jesus. A palavra de Deus nos mostra que é possível sonhar, que é possível ter essa experiência, essa mudança, quando 3 coisas acontecem no coração do ser humano. Primeiro, quando Jesus nasce nesse lugar, nessa família, um renovo, uma conversão, um nascimento, nascer de novo, uma mudança. Meus irmãos, isso só acontece quando a gente dá espaço, dá o primeiro passo, aceita Jesus, um renovo, iniciando um processo de cura, de libertação. Em segundo lugar, quando a palavra diz que tudo isso que vem acontecendo de ruim pode ser alterado quando o Espírito de Deus se derrama na vida da gente, na vida de quem está precisando nesse momento. O Espírito que vai fazer a mudança. Olha nos versos 2 e versos 3. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor no Senhor. Quando o Espírito do Senhor é derramado sobre as nossas vidas, meus irmãos, a violência, a ignorância, a ira se afasta das nossas vidas. A estupidez é deixada de fora. A fraqueza que faz as pessoas se entregarem ao mal sai da vida dessa pessoa. É algo novo, é sabedoria, é entendimento. É as pessoas deixar de ser guiada por espíritos malignos e começar a ser guiada pelo Espírito Santo, que é paz, que é reconciliação, sabedoria, temor no Senhor. E em terceiro lugar, esse texto de Isaías nos mostra que essa situação ruim pode ser revertida quando a terra se encher do conhecimento do Senhor. Olha no versículo 9, meus irmãos: não se fará mal nenhum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Meus irmãos, os sinais têm se multiplicado lá fora. Guerra, destruição, fome. É momento de buscar a Deus, de aceitar a Jesus, de conversão, nascer de novo. Deixe o Espírito Santo guiar a sua vida daqui para frente. Quero fazer um convite para você. Aceite Jesus como seu Salvador. Junte a nós nesta caminhada vivendo o Evangelho da Graça. Deus tem bênçãos para a sua vida. Junte-se a nós na Igreja Evangélica Ministério Aquele que Vive e participe das campanhas. Deus tem bênçãos para a sua vida e sua família. Igreja Ministério Aquele que Vive. Uma igreja no coração de Deus.